Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we're speaking tongues. If you let me I might say too much. Your touch blur my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. 'Cause I'm out my face in love with you. I'm out my head so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh. Don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh, by you. Ooh. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive is the way I'm feeling. I just can't deny, but I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a
your shadow crosses mine. What it takes to come alive is the way I'm feeling. I just can't deny, but I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless We found love in a hopeless place. 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 In a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless É tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa se eu te chutar a noite inteira. É singular tua vergonha e tua forma de pensar, o teu abraço que me enlaça devagar, engano todos os meus dias e horas. É tão particular o meu encontro quando é com você, o meu vício quando tem alguém pra acompanhar as minhas histórias, quando você para pra escutar a minha vida, quando tem alguém pra chamar de vida. Eu deixo meu celular. Daqui. Só faz de conta, não desce não. Essa é uma fácil. Fala quando dá. Deu? Tá bom. É a marcha mais a outra, né? Tá.
Amém. Quero cumprimentar todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também aqui parabenizar o Guilherme e a Giovana por essa decisão tão importante que vocês tomaram, né? Talvez a maior decisão da vida de vocês. Então quero parabenizá-los desde já. E quero aqui, como ministro do Evangelho, diante de Deus e diante de todas estas testemunhas, nós queremos celebrar um milagre que começa a acontecer hoje. Porque essa união, ela sai do estado de união para o estado de unidade. A Bíblia diz que vocês vão deixar de ser duas pessoas para se transformarem em uma só. Vocês vão ser um. Duas pessoas que vão se transformar em um. Então não é mais união, é uma unidade. O Gui agora, em todo o tempo, vai ter a Geu. E a Geu agora, em todo o tempo, vai ter o Gui. Então nós queremos orar nesse momento, agradecer a Deus por esse momento tão especial e também pela bondade de Deus de ter preparado um clima, um dia tão maravilhoso, né? Tão especial, declarando assim o quanto vocês são importantes para Ele. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer, meu Pai. Nós queremos aqui, diante de todas essas testemunhas e diante do Senhor, meu Pai, celebrar esse momento especial, essa unidade deste casal. Que o Senhor, que é o Deus da unidade, o Deus da família, que esse projeto, meu Pai, ele é antes de todas as coisas, porque nasceu em teu coração, que o Senhor possa abençoá-los plenamente. E também a todos aqueles que nesta tarde estão envolvidos nesse ato tão glorioso e maravilhoso. Nós te damos graça por ter permitido e estar abençoando este momento. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus, e quem concorda comigo diz amém. Podem se assentar. O Guilherme, a Geu e eu vamos ficar em pé. E eu quero ler um texto bíblico aqui, explanar aqui para vocês os 28 pilares de um bom casamento. Brincadeira. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo de número 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere, com toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por suas próprias necessidades, mas igualmente pela necessidade do outro. Então eu quero falar um pouquinho com vocês aqui bem rápido, porque eu sei que esse momento o salto é muito alto e se falar muito tempo. Quero falar um pouquinho sobre necessidade. Necessidade é algo que tudo e todas as coisas têm. Todos temos necessidade um dos outros, todo o mundo animal, todo o nosso planeta em si, ele tem as coisas, as pessoas, os animais necessitam um do outro. Se nós formos avaliar, nosso corpo físico precisa de água, precisa de alimento para se manter em pé. As flores precisam de água, precisam das abelhas para poder levar o pólen, assim é o ciclo continuar. Tudo tem uma necessidade. O veículo, para poder andar, ele precisa do combustível para poder funcionar as coisas. Tudo que você vê, as árvores que você está olhando, as flores, tudo tem uma necessidade. Tudo. Se nós pararmos para avaliar, você tem as suas necessidades, o Guilherme tem as deles. Então as necessidades são coisas que no dia a dia, em todo o tempo, tudo e todas as coisas têm. E às vezes a gente não para pensar que o casamento também tem necessidades. Se tudo e todas as coisas têm, o casamento não ficaria de fora disso. E é por isso que talvez o insucesso de alguns casais seja por isso, por não entender
que o casamento em si também tem as suas necessidades. E eu quero falar com vocês aqui, nessa tarde tão maravilhosa, algumas necessidades bem básicas e simples que podem levar o casamento de vocês até a volta de Cristo, até o tempo em que Deus determinar para vocês viverem aqui. Necessidades comuns, necessidades básicas que nós podemos fazer, que não precisa, não é nada espantoso, não é nada anormal. É tão comum e é tão básico que talvez seja por isso que é tão banalizado, que é tão ridicularizado, deixado de lado. A primeira grande necessidade do casamento que nós avaliamos, para o casamento funcionar, é que no casamento tem que haver atenção mútua. Vocês dois querem muito atenção, ainda que esteja no subconsciente. Vocês dois desejam muito receber atenção. Atenção é algo tão extraordinário, atenção mútua, que se vocês forem avaliar, uma criança, ela faz de tudo e o tempo todo para chamar a atenção. Porque ela quer a atenção dos pais, ela quer a atenção de quem ela ama, ela quer a atenção de quem está do lado dela. Nós, quando se tornamos jovens, a gente sempre tenta vestir o melhor ou ser o melhor. Não é porque nós queremos se sentir bem, é porque nós queremos chamar a atenção. Alguém tem que olhar para nós e ver que nós estamos bem. Não é ruim isso, não é de todo ruim. É uma coisa humana, é uma coisa da nossa natureza. Então a atenção, ela é algo que é extremamente necessário. Essa atenção que vocês têm um com o outro agora no namoro, ela não pode terminar no casamento. Ela tem que crescer. Esse momento de preparação, quando um está numa casa, outro está em outra, para se encontrar, fazendo sempre o melhor, vestindo sempre a melhor roupa, usando sempre o melhor perfume, não é verdade? Fazendo sempre aquela melhor maquiagem, para quando ele me vê, eu chamar a atenção dele, para quando ela me vê, ela vê que eu estou legal. Essa atenção não pode morrer agora. Ela tem que acompanhar vocês dentro do casamento. Porque agora, além de vocês terem a felicidade de estarem juntos, vocês agora vão viver o tempo todo junto. Então a atenção é mais do que necessária. Uma pessoa não pode ser banalizada. Alguém que está falando, alguém que está querendo mostrar algo, não pode ser banalizado. Um móvel, Guilherme, que é tirado do lugar e é colocado em outro, precisa ser notado. Poxa, que legal. Você tirou o sofá daquele canto, colocou no outro, porque tem pessoas que às vezes a mulher ou o marido faz coisas mirabolantes e eles não notam. Não são atenciosos. Fica vago, fica sem graça. Quanto mais atenção nós dispensamos um para o outro, mais intimidade e mais carinho a gente gera um com o outro. Então é muito bom quando a gente leva essa mesma atenção que a gente tem no namoro para o casamento. Eu não sei, só se eu estiver muito enganado, porque a minha geração é um pouco mais antiga, mas eu duvido que no namoro você vai ficar sentado de um lado e ela do outro, olhando para um celular, para isso, e conversando de costas um para o outro. Não, o tempo todo agarrado, o tempo todo juntinho, tem daqui, amorzinho de lá, chuchuzinho daqui, não sei o que, aquela coisa maravilhosa. Agora, no casamento também não precisa acabar isso. Aliás, teria que melhorar isso, porque no casamento tem coisas que no namoro não pode fazer e no casamento é abençoado por Deus. Então a atenção é o que todas essas pessoas que estão atrás de você aqui querem. E é o que vocês precisam fazer quando vocês entrarem nesse casamento. Darem plena atenção um para o outro. Cuidado para vocês não se banalizarem, não colocarem coisas no lugar do seu cônjuge, não deixar alguma coisa ser mais importante do que as pessoas. Então lembre o tempo todo que você precisa dispensar muita atenção para Geu e você dispensar muita atenção para o Guilherme. Ouça ele falar. O dia que você estiver bem chateado, que a piadinha dela fosse sem graça, sorria igual. Dê atenção.
O dia que você tiver, Gil, meio triste, que ele chegar com as brincadeiras meio sem graça, dê um sorrisinho, nem que seja amarelo, mas dê atenção. Porque a atenção, ela faz parte do crescimento do casal. Então, a primeira necessidade que o casamento tem é de atenção mútua. É que os dois entendam que um precisa do outro. Quando se divide dentro de casa, começa a perder o valor o casamento. Quando não se dá mais atenção, quando cria-se outras prioridades, perde-se o valor o casamento. Segunda coisinha simples, segunda necessidade simples que vocês precisam levar para o casamento de vocês é o cuidado. Vocês precisam cuidar um do outro. A Geu precisa se sentir protegida, Guilherme. O Guilherme precisa se sentir honrado, Giovana. São duas coisas que não tem como mudar. Se ela não se sentir protegida, o casamento de vocês vai ser infeliz. E se ele não se sentir honrado, o casamento de vocês não vai ter sucesso. Então, o cuidado um pelo outro é extremamente necessário. A Bíblia diz que você tem que amá-la com amor sacrificial. Você entende isso? Se precisar morrer por ela, você tem que morrer. Mas a Bíblia não manda ela morrer por você, mas manda você morrer por ela. Então o amor tem que ser sacrificial. O cuidado, a proteção tem que ser em todas as áreas. Ela tem que se sentir segura do teu lado. Ela tem que entender que nas horas de maior dificuldade, ela vai ter um homem do lado dela para chamar as responsabilidades, para chamar o problema para si. Ele, Giovana, precisa se sentir homem do seu lado. Deus, quando fez a mulher, ele falou, vou fazer uma ajudadora, uma adjuntora, uma companheira. Aí não tirou da cabeça e nem tirou dos pés, tirou do lado para que vocês pudessem andar junto, para que vocês estivessem do mesmo lado. Então a esposa precisa entender que dentro dos homens existe algo, e não tem como tirar, que nasce com a gente, que o homem necessita de ser honrado. O homem precisa se sentir homem o tempo todo. Ele precisa se sentir útil o tempo todo. Então esse cuidado, ele não pode de maneira nenhuma faltar na vida de vocês. A Geu tem que entender, posso chamar você de Geu? Né? O pessoal vai falar, mas que pastor é esse que chama a menina de Geu? É por causa da intimidade, né? Então tem que entender que em todo tempo, mesmo que você esteja ausente, ela tem um protetor. Tem alguém que está cuidando dela. Da mesma maneira, o Guilherme, ele tem que entender, mesmo que estando ausente, ela tem uma esposa que honra ele. Então, cuidado mútuo, cuidado pessoal um do outro, é uma coisa básica, simples, mas que edifica casamentos, que traz crescimento para casamento. Quando a gente literalmente lembra que a gente precisa cuidar um do outro, o casamento pega outra forma. Porque o problema é quando alguém fica naquela, eu preciso ser cuidado, ninguém cuida de mim, eu sou o mais miserável de todos os miseráveis. Aí pronto, acabou, aí não tem mais jeito. Agora, quando a gente se dedica para cuidar do outro e o outro se dedica para cuidar da gente, aí o casamento ele vai ser um casamento forte. Vai vir lutas, vai vir tempestade, mas vai ser um casamento sólido. Então marque isso. Primeira coisa, você precisa dar atenção para o outro. Segunda coisa, vocês precisam cuidar um do outro. Terceira coisa, para nós terminar, que é só 28, vocês precisam se respeitar. Isso é muito importante. É uma coisa tão simples e tão banalizada, porque às vezes a falta de respeito entre os cônjuges fica notório para quem está de fora. Precisa haver respeito no casamento. O que é respeito? Respeito é apreço, respeito é consideração, respeito é reverência, é reverenciar um ao outro, é considerar um outro. A melhor definição de respeito, eu achei muito interessante, que é o sentimento que nos impede de fazer ou dizer qualquer coisa que desagrade a outra pessoa. Olha que legal. É um sentimento que nos impede de dizer
ou fazer qualquer coisa que desagrade o outro. Então, o tempo todo, vocês precisam se respeitar. Até porque somos seres racionais, né? Não há necessidade de gritaria, não há necessidade de palavrões, não há necessidade de, na hora de descontrole emocional, porque depois que falar, não tem essa conversa. Ah, eu estava nervoso, fiquei muito bravo, agora não tem mais jeito, já falou. E tem coisas que às vezes dói mais que um tapa, né? Então tem que ter esse controle, tem que ter o respeito. Até quando for discutir, fala, você é uma bênção, hein? Aí ele já está sabendo qual é o problema. Ou abençoado. Funciona. Ou coloca um copinho de água na boca, conta até 10. Essas águas ungidas hoje da Sanepar é muito boa. Coloca lá, não engole. Fica com ela na boca e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vai passar um pouco. Aí a gente não vai falar coisas que não deve falar. Não vai ferir. O respeito é algo maravilhoso, porque o respeito enobrece. O respeito mostra quem a pessoa é de verdade. Então vocês precisam levar para o casamento de vocês respeito. Isso vai fazer também com que a família que vocês vão constituir, que vocês vão a partir de agora fazer, cresça saudável. Os filhos que vierem vão ver o respeito do pai pela mãe, da mãe pelo pai, vão crescer saudáveis. Quando for dar uma discutida, vai para o quarto, coloca uma música alta lá do Fernandinho e as crianças vão ficar brincando. Respeito faz muita diferença na nossa vida. E eu termino agora falando para você que a quarta grande necessidade que vocês precisam, que o casamento precisa, não é a menos importante, na realidade é a mais importante, vocês precisam levar Deus para dentro desse casamento. Jesus tem que entrar dentro do casamento de vocês. Não tem outra maneira de vocês terem sucesso. Não é uma religião. Não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Católica, não é Brasil para Cristo, é Jesus. Porque só Jesus tem o poder de edificar um casamento. Só Ele, mais ninguém. É só Jesus que consegue, no momento em que o vinho se acabar, transformar a água em vinho. Momentos de tristeza, de angústia, e eles são inevitáveis, eles vão chegar. É só Ele que consegue fazer aquele momento virar alegria. Sem Ele dentro do casamento, dentro do relacionamento, esse relacionamento está fadado ao fracasso, porque é Ele que tem o poder de trabalhar nas coisas sobrenaturais. É só Jesus que pode impedir a entrada de espíritos malignos na vida do casal. Só Ele. Então, quando vocês saírem daqui, já saiam dizendo para Ele assim, o Senhor é o nosso convidado especial. Se o Senhor não estiver na nossa casa, nós não vamos entrar. Se o Senhor não for conosco, nós vamos fazer como Moisés. Nós não vamos sair daqui do deserto. Porque se Jesus estiver no casamento de vocês, tenham certeza absoluta. Se Jesus não voltar antes, vocês vão ficar bem velhinho, vai ter um monte de filhinho, vai ter um monte de netinho, vai ter um monte de bisnetinho, vai ter uma geração gigante e vocês vão poder glorificar o nome do Senhor e a família de vocês vai ser muito abençoada. Marcaram no coração? Primeira coisa, tensão mútua um com o outro. Segunda coisa, cuidado pessoal um com o outro. A terceira coisa, respeito. Isso é fantástico. E a quarta, leve Jesus para o casamento e o resto Ele vai dar jeito e vai resolver para vocês. Amém? Vamos orar? Vamos se colocar em pé? Vamos fazer uma oração nesse instante. Eu vou convidar aqui o pastor José. Vem aqui, pastor José. Dá essa honra aqui para o senhor fazer essa oração aqui agora. Por favor, desse casal abençoado que o senhor conhece muito, né? Glória a Deus. Essa tarde maravilhosa a todos, com a paz do Senhor Jesus também. Então vamos orar a favor do meu filho, a favor da minha nora, que seja uma bênção nas mãos de Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, perante teus olhos nessa tarde, meu Deus, nós colocamos, Senhor, esse casal nas tuas mãos. Ah, Jesus, por onde eles passar, meu Deus, coloca um exército de anjo, que eles sejam abençoados, meu Deus. Declaramos nessa tarde as bênçãos do céu para essa família que vai, Senhor Jesus, ser abençoado nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Podem se assentar. Nesse momento, Guilherme e Giovana, esse é o momento da verdade, né? Porque vocês estão diante de Deus, em primeiro lugar, e de muitas testemunhas, muitas, né? Não são poucas. Nós queremos dirigir os votos para vocês agora. Eu queria que vocês ficassem de frente um para o outro. E eu quero que vocês olhem no olho um do outro. Tá bom? Quero que vocês isso. Quando os anos passam, a gente faz isso aí. Quando passam os anos, aí você fala, fique de frente um pro outro. Guilherme, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a Giovana como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que for ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel enquanto vocês dois viverem? Sim! Giovana, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber o Guilherme como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que for ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto vocês dois viverem? Sim! Aí. Nesse momento, vocês têm uns votos para fazerem um ao outro, né? Então não sei qual que vai fazer primeiro. Esse aqui é o da Giovana. Quem que vai fazer? O Guilherme primeiro, né? Você? Então vai lá, Guilherme. Oi, gente, tudo bem? Bom, antes de começar os votos, eu agradeço pela presença de todo mundo aqui. Dizer que vocês todos são muito especiais pra gente. Cada um de vocês que tá aqui hoje, entrando ali, eu tive o prazer de ver o rosto de cada um de vocês e dizer que pra sempre eu vou lembrar desse momento. E vai ser inesquecível na nossa vida, vocês fazem parte da nossa história. Mas agora eu vou fazer os votos pra Gil, depois a gente conversa. Loira, olhos claros, estilosa e autêntica. Simpática, querida, meiga, calma e divertida. Amigável, inteligente, comunicativa, sincera e apaixonada por mim nos detalhes. Amar a Jesus mais do que me ama, ser devota ao Evangelho de Cristo, ser do Ministério de Louvor e gostar de frequentar os cultos. Talvez você que esteja me ouvindo agora pense que eu estou descrevendo a Giovana, certo? Mas não. Estou lendo abertamente a minha carta para Deus, descrevendo como seria a pessoa que eu gostaria de ter. Essa carta foi escrita no dia 15 de janeiro de 2021, exatos 7 meses antes de eu conhecer a Giovana. E olha só como Deus foi bondoso comigo. E agora eu começo os meus votos. Gil, no primeiro minuto que eu te vi, eu sabia que era você. Eu não sabia como, eu não sabia o porquê, só sabia que era você. Você é a materialização dos meus sonhos mais utópicos. Nem mesmo nas minhas orações mais ousadas eu tive coragem de detalhar alguém como você. Você vai além de tudo que eu pude descrever. Esse dia é a maior prova de amor. E como eu sonhei com esse dia. E hoje eu posso afirmar que valeu a pena te esperar por todos esses anos. Parafraseando uma das minhas músicas favoritas do Nando Reis, pra você guardei o amor que eu sempre quis mostrar. Pra você eu guardei o amor que eu aprendi vendo os meus pais. O amor que eu tive e recebi e hoje eu posso dar livre e feliz. Deus te entregou o meu coração e hoje eu não tenho mais medo de amar. Eu não tenho mais medo do mundo porque você me encoraja e você acredita em mim. Você me faz ser alguém melhor, você é a razão pela qual eu acordo todos os dias rumo a um futuro melhor pra gente. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque Ele nos uniu com um só propósito. E eu ganhei mais do que uma namorada, uma noiva, uma esposa. Eu ganhei uma companheira para toda a minha vida. E
Em você, Geu, eu encontrei o meu refúgio. Encontrei a paz em meio ao meu caos. Você é a calmaria dos meus dias turbulentos. Em você eu vejo a presença de Jesus em todos os seus atos de amor. E é impossível não dizer que nós somos agraciados por Deus estando aqui hoje perante os nossos amigos e familiares celebrando todo o nosso amor. Hoje você se torna a minha família e eu se torno a sua. Daqui a alguns anos teremos filhos, eles vão crescer, vão se casar e vai voltar a ser só eu e você. E é assim que eu quero estar, para sempre do seu lado. Meu amor, eu prometo te amar, te respeitar, te honrar. Eu pretendo te amar como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, se assim for preciso. Eu te amo em todos os segundos da minha existência. E eu afirmo isso de peito aberto, porque assim como está escrito em nossas alianças, Eclesiastes 3,14, eu sei que tudo que Deus fez durará eternamente. Eu te amei ontem como a minha namorada, eu te amo hoje como a minha noiva, e eu vou te amar pro resto da minha vida como minha esposa. Oi, gente! Primeiro, assim como o Gui falou, eu quero muito agradecer a todo mundo que trouxe a gente até aqui. Agradecer aos nossos pais que nos criaram com tanto amor e nos incentivaram a ter uma família assim como a gente cresceu. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Agora pra você. Difícil, né? Depois desse textão. Mais ou menos assim. Minha vida é real, tá acontecendo. Nós vencemos e chegamos até o nosso sonho. E não poderia ser diferente, assim como Deus cuidou de nós desde o nosso namoro. Nosso casamento tá sendo a prova do amor dele com nós. Babyzinho, desde criança eu sonhava com tal vestido branco com véu muito longo e muita cor rosa. Mas principalmente com um noivo com cabelo bem pretinho me esperando. E sendo assim, ele sempre soube que além das características físicas, conforme eu fui crescendo, eu fui sendo mais específica. Então, eu fui pedindo mais quanto ao caráter do meu noivo. Mas eu não sabia que realmente aconteceria o melhor. Vida, eu não era muito exigente, mas o meu principal pedido era que fosse apaixonado por Cristo. E que sentisse essa necessidade de expor o amor dele de alguma forma. E assim como eu senti essa necessidade, você com a sua vida, com a sua voz, não somente exala esse amor por Cristo, mas também é Ele. E você veio de repente, como um amigo, mas desde o início eu me tornei a sua fã por completo em tudo. Veio após uma grande e melhor decisão da minha vida, que era voltar para os caminhos do Senhor. E então, após isso, Ele realizaria todos os sonhos e desejos do meu coração. Assim como está sendo, eu te encontrei. Meu amor, eu prometo a minha companhia até o resto das nossas vidas. Nessa terra, eu dedico as forças nos dias bons, a confiança nos dias difíceis e uma dose dobrada de amor a cada manhã. Eu prometo escolher você todos os dias, com a mesma convicção que eu escolho hoje. Eu esperei toda a minha vida para te encontrar e vou viver o resto dos meus dias para amar você. Com amor, Gegeu. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Isso é bênção de Deus. Nós vamos agora receber as alianças. Vamos receber as alianças aqui. Pega e vai passando. As alianças, pega, pode pegar. E faça brilhar seu rosto em ti, e
de 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que presença Te acompanhe por detrás e diante do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Aleluia. Guilherme e Giovana, a gente sempre ouve dizer que as alianças são feitas desse metal preciosíssimo para declarar o quanto vocês são importantes um para o outro, não é verdade? Mas é muito mais que isso. A aliança é um selo de propriedade. A aliança indica que você pertence a alguém, que alguém é, numa linguagem figurada, seu dono, que alguém é muito especial para vocês. A aliança ela vai muito além de ser só um metal precioso. Ela declara que nós estamos intrinsecamente envolvidos com outra pessoa, que não há espaço para mais ninguém na nossa vida. A aliança tem um negócio interessante, porque eu vejo falar assim, os jovens às vezes falam, eu encontrei a minha outra metade. Não, não é verdade também. Você não vai levar só a metade da Giovana, você encontrou a tua outra parte inteira. Vocês são inteiros um do outro, não é só metade de cada um. Vocês são inteiros, vocês são propriedade um do outro. Vocês se tornaram um. Então a aliança ela é essa declaração, ela é esse selo, ela é esse anúncio de que vocês pertencem para alguém. E nesse momento, nós vamos fazer aqui alguns votos com essa aliança, com esse símbolo tão especial, que eu considero como um símbolo de propriedade, ainda que soe meio estranho ao ouvido de quem ouve, mas vocês me entendem o que eu estou dizendo, porque é muito mais do que a propriedade. Biblicamente, vocês deixaram de ser duas pessoas, vocês se tornaram uma só. Então é muito mais do que propriedade. Você vai pegar essa aliança agora, você vai olhar para Giovana e vai repetir as palavras que eu vou falando para você aqui. Você vai colocar no dedo anular dela, tá? Estende a mão, isso, olha para ela e diga para ela assim, Guilherme. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu e a minha vida à sua vida. Isso, pode colocar. Agora você, Giovana, vai pegar, vai repetir essas mesmas palavras, olhando para ele, você diz assim, usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu e a minha vida à sua vida. Pode colocar a aliança. Coloque as mãos de vocês aqui agora, nós vamos orar, tá? Para que o Senhor possa, nesse momento tão especial, consagrar essas alianças, esse símbolo tão maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, que é o Deus da unidade, que o Senhor que é o Deus dos encontros perfeitos, que o Senhor que é o Deus que auxilia, que ajuda, que abençoa, que dá sabedoria, que dá entendimento, que dá graça.
Sim, meu Pai, que o Senhor, que é o Deus que na hora e no momento de adversidade se manifesta para a sua glória ser manifestada, para ser anunciada, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial esse casal. Abençoe eles, Pai, de uma forma toda poderosa. Que nada, nem ninguém, nem coisa alguma possa separá-los, que eles possam viver até que a morte os separe. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Vocês têm mais alguma coisa para fazer um ponto? Não. Tudo certinho. Então, visto que o Guilherme e a Giovana consentiram-se em unir-se pelos laços do matrimônio, diante das autoridades civis, diante de Deus, diante das testemunhas, havendo dado e empenhado a sua fé e a palavra um ao outro, eu os declaro agora marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a noiva. Que o que Deus uniu, ninguém separe. Vocês estão casados agora em nome de Jesus. Que vocês possam constituir uma bela família e que o Senhor Jesus seja o Senhor da vida de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus. Amém?